Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? No vídeo de hoje analisaremos o comportamento da função exponencial, uma importante função muito falada nesses tempos de pandemia. Então vem comigo aqui inicialmente para a área do MATLAB. Eu vou digitar help e colocar exp. Exp é a sintaxe da função exponencial que eu vou tratar aqui, tá? Você dá um enter e o MATLAB diz o que é que ele faz com essa função exponencial. Essa função em MATLAB retorna a exponencial de x para cada elemento na linha x, tá? Por exemplo, olha só, se você colocar exponencial de 1, dá 2,7183. Exatamente isso que você acabou de pensar. A função exponencial para o MATLAB, nas condições que eu estou colocando aqui, é a função de base neperiana, um importante número tanto para a exponencial quanto para o logaritmo, tá? Então, é essa função que nós vamos tratar aqui. Eu vou dar um CLC, vamos fazer uns plots, né? Eu já tinha determinado aqui um intervalo que vai de 0 a 10, de 1/10 em 1/10, tá? E aqui eu vou plotar plot x, a exponencial de x sobre 2, né? Vamos colocar aqui x sobre 2, vírgula, deixa eu colocar aqui uma cor para esse gráfico, que pode ser azul, e um espaçamento da linha, né? Engrossamento da linha através do line white. Vírgula 2, aqui eu fecho a sintaxe direitinho, vou colocar uma vírgula e vou colocar uma malha, tá? Então tá aqui, ó. Deixa eu puxar ele aqui um pouquinho mais para a esquerda. E a gente já pode notar que o gráfico dessa função exponencial tem duas propriedades. A primeira delas é que a função exponencial é sempre positiva, uma importante propriedade que a gente aprende na época de colegial. E a segunda propriedade, pelo menos para essa exponencial em particular, que é a exponencial de x sobre 2, ela sempre é crescente, tá? Guardem bem essas informações. Vamos plotar agora a exponencial de menos x sobre 2, tá? Deixa eu dar um CLC aqui para limpar a tela. Eu puxo aqui com a setinha, tá? Basta colocar o menos aqui. Para ficar uma sintaxe um pouco mais, é, um pouco melhor escrita, digamos assim, eu vou colocar meio de x, tá? Basta colocar o asterisco multiplicado por x, porque eu estou multiplicando o número por vetor, tá? E olha só o que é que o MATLAB faz aqui para essa função. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais para a esquerda. Notem que o gráfico continua sendo positivo, ou seja, a função exponencial, a imagem dela sempre é valores positivos, mas aqui ela está decrescendo, ela começa em 1 e vem decrescendo. Então nós temos três importantes propriedades nessas situações que nós simulamos aqui. A primeira propriedade é comum aos dois gráficos, que a função exponencial é sempre positiva. Só que em uma delas a função cresce e em outra situação a função decresce. Vamos agora analisar a derivada para certificar por que que isso acontece de um modo geral, tá? Isso acontece de verdade para todos os casos. Vou dar um CLC aqui e vamos recorrer à nossa notação simbólica. Eu vou usar aqui para os meus propósitos uma outra variável além do x, tá? Eu vou utilizar o a. E aí eu vou digitar f de x igual a exponencial de a vezes x. Tá aí. E agora eu vou derivar a função exponencial, utilizando o comando diff, tá? No vídeo imediatamente anterior a esse aqui, eu tratei desse comando mostrando que o MATLAB calcula a derivada de uma função da reta na reta, tá? Então vamos colocar aqui a função f, que a gente já determinou ali inicialmente, e x. Essa é a sintaxe desse comando. A gente dá um enter e ele calcula. Tá aí, olha, a derivada da exponencial de ax, ou seja, e elevado a ax, é a vezes a exponencial de ax. Agora vamos fazer a análise, preste bem atenção. Como nós sabemos que a função exponencial é sempre positiva, o gráfico dela sempre está na parte positiva, tá, do eixo do y, basta eu analisar o sinal do a para saber se essa função é positiva ou negativa, porque a exponencial sempre é positiva. Portanto, se o a for positivo, esse resultado todo aí, ou seja, a derivada vai ser positiva. Se o a for negativo, a derivada é negativa. Por quê? Porque a exponencial sempre é positiva. Então, se eu tenho um número positivo multiplicado por algo que é sempre positivo, isso vai dar positivo. Se eu tenho um número negativo multiplicado por algo que sempre é positivo, isso dá negativo. Então, a gente já pode bater o martelo e dizer qual é o comportamento da função exponencial através de sua derivada. Ou seja, nos casos em que esse coeficiente de a for positivo, a derivada é crescente. No caso em que o coeficiente a for negativo, a função exponencial é uma função decrescente, embora as duas sejam funções sempre positivas, tá? Mas prestem bem atenção, o fato de uma função ser positiva não está diretamente relacionada com crescimento e decrescimento, tá? Vamos dar um CLC aqui e fazer o plot daqueles gráficos lá.
Eu vou colocar novamente o nosso intervalo, x, vou dar um CLC, e agora vamos plotar inicialmente a exponencial de coeficiente negativo, tá? Eu vou colocar aqui a exponencial de menos... Um minuto, deixa eu ajustar isso aqui corretamente, para a gente não escrever errado. Menos meio vezes x, tá? Tá tudo certinho aí. Deixa eu tirar esse parênteses para continuar escrevendo, né? Agora eu vou colocar aqui uma cor, eu vou chamar de azul, né? E agora eu vou colocar a derivada dela. X, a derivada da função exponencial de menos meio é menos meio vezes a exponencial de menos meio de x, tá? Então, vamos dar uma olhadinha para ver se está tudo certinho, né? X, imagem, x, imagem. Aqui vamos colocar uma cor vermelha, né? E aqui um engrossamento da linha gráfica que vai valer para os dois casos, line wide. Pronto, vírgula 2. E aqui eu vou colocar a malha. Vamos dar Enter para ver se deu tudo certo. Opa, tem um erro. Vamos ver onde é que está esse erro. X exponencial. Bem aqui que está o erro, tá? Faltou um parênteses. Por isso que a gente tem que ter bastante cuidado, tá? Aqui também faltou um outro parênteses, tá? Muitas das vezes, pessoal, esses erros ajudam a gente numa compreensão melhor dessa sintaxe que a gente usa, tá? Então, vamos ver se tudo está certo. Exatamente. Ficou legal agora, né? Vou puxar aqui um pouquinho mais para a esquerda e vamos lá. A cor azul eu coloquei para o gráfico da função exponencial e a cor vermelha para a derivada. Então, notem que a derivada sempre na cor vermelha, ela sempre é negativa, tá? A imagem dela está na parte negativa de y. Portanto, quando ela é toda negativa, a função decresce. Então, por isso que a exponencial é decrescente, tá? Porque sua derivada é negativa, tá? Vamos lá. Agora vamos considerar, já que está tudo certo aqui, basta eu puxar todo esse plot e tirar o sinal de menos, né? Que eu vou considerar agora a exponencial de x sobre 2. Pronto. Isso tudo tem que estar muito certinho. Vamos dar um Enter e analisar. Perfeito, está aqui. Ó. Vou puxar aqui para a esquerda e vou ampliar ele aqui um pouco mais. Sabendo que a derivada é essa curva que está em vermelho, ela é toda positiva. É só você analisar esse lado esquerdo aqui, ó, onde eu estou destacando com a seta, tá? Ou seja, ela é toda positiva, portanto, a função exponencial é crescente. Notem que a derivada também está crescendo, mas isso não tem nada a ver com essas conclusões que a gente está tirando. Derivada positiva, função crescente. Derivada negativa, função decrescente. Então, mais um vídeo para contribuir para a sua compreensão em termos de análise gráfica através da derivada. Se você chegou até aqui, deixe seu like, faça seus comentários, divulgue esse vídeo, isso é muito importante para o crescimento aqui no canal. Compartilhe, um grande abraço e até o próximo vídeo.